mais uma vez com vocês, Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Seguindo a nossa linha de mostrar para você aí de casa o que o Hospital de Câncer de Barretos faz, não só aqui em Barretos, mas também em todas as outras cidades onde temos unidades, mostrando um pouquinho de cada departamento, qual é o dia a dia, como é a vida do hospital e, claro, informando vocês na parte de saúde, prevenção do câncer e também engenharia. Hoje o nosso entrevistado é o Jades de Santos Júnior, ele é responsável do departamento de engenharia clínica. Você está sentado aí imaginando, o que tem a ver engenharia com um hospital? Né? Quem vai prestar o vestibular ou prestou agora engenharia na área das exatas e medicina na área da biológica, né, Jades? Mas tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Né? Uma coisa completa a outra. Isso durante nosso bate-papo de hoje você vai descobrir. Mas Jades, conta pra gente, você é de São Carlos, né? Sou de São Carlos, eu vim para Barretos em 79, cursar engenharia elétrica. Quando eu entrei, eu prestei vestibular para engenharia elétrica, eu já pensava em fazer bioengenharia. Bioengenharia? Bioengenharia. É uma especialização da engenharia elétrica, onde uma das especializações na bioengenharia é a engenharia clínica, que é o que a gente faz hoje aqui dentro do hospital. E quando você chegou aqui em Barretos em 1979 para fazer a sua faculdade, o hospital estava, claro, já tinha alguns anos, né? Mas ele ainda era mais regional. Como assim, o pessoal da faculdade, uma pessoa que vem de fora, enxergava o hospital nessa época? Então conta um pouquinho dessa visão sua. A gente sabia que havia um hospital de câncer em Barretos, mas nunca imaginei que pudesse vir a trabalhar no hospital em Barretos. Mas o pessoal da faculdade conseguia enxergar, eu falei assim, não, eu sei que tem um hospital lá no centro, né? Porque nessa época era dividido, o pessoal da faculdade era aqui em cima. Ficava lá em cima e a cidade né, lá embaixo, vamos falar assim, né? E não, tem um hospital lá no centro, tem um hospital de câncer lá no centro e ponto. Então essa era a visão, tinha uma distância. Do pessoal da faculdade, né, dos estudantes e o hospital. E durante a sua formação, você falou que fez engenharia elétrica e essa bioengenharia, né? Como continua assim? Como você foi se especializando? O que você fez? Então, terminei o curso, no final do curso, no último ano, eu fui para a USP em Ribeirão fazer estágio no departamento de bioengenharia. Fiz estágio, continuei lá, trabalhando em projetos de pesquisa e aguardando um concurso para ser efetivado no departamento. E nesse ínterim, o que o pessoal do hospital de clínicas fazia? Não havia no hospital e dentro do campus um departamento de manutenção de equipamentos. Então todos os equipamentos que quebravam ou apresentavam algum tipo de descalibração, nós éramos acionados para fazer esse trabalho, tá? Da bioengenharia. E nós íamos lá e executávamos as calibrações, as manutenções. Essa parte da manutenção, da bioengenharia, nós vamos falar no nosso próximo bloco. Mas assim, o que mais abrange, Jades, a bioengenharia? A bioengenharia, ela consegue assim, você vai aplicar os conceitos de engenharia, tá, na biologia e na medicina. Então, por exemplo, no meu caso, no meu projeto de pesquisa na bioengenharia, tá, quando você tem uma fratura de osso longo, por exemplo, fêmur, uma fratura medial, é muito difícil você estabilizar o sítio de fratura, tá? Porque você tem um momento muito grande, né, de carga quando o paciente põe o pé no chão. É um osso que faz muita força. Faz muita força. Aí você põe a placa metálica, né, parafuso, o médico parafusa essa placa. Se ele parafusar placas metálicas dos dois lados do osso, ele consegue estabilizar. O osso não vai sair do lugar, vamos chamar assim, quando o paciente for andar. Só que isso causa uma carga, a carga mecânica, vamos chamar assim, ela passa pela placa e não passa pelo osso. Isso faz com que o osso entre em necrose. Então o que nós... Como se a placa fizesse a função do osso e o osso não precisa fazer nada mais. Né? Então o que nós fizemos? Qual que foi a proposta? Usar uma placa metálica de um dos lados e do outro lado uma placa de polímero, de um material plástico. E aí nós fizemos um circuito, um aparato eletrônico para medir as forças que estavam atuando nessas placas
para poder dimensioná-las de modo adequado. Então, esse é um exemplo de como a engenharia pode auxiliar na medicina para o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas, tratamentos e também no desenvolvimento de equipamentos. Certa vez, um pessoal de Campinas, que eles têm o pós-graduação em bioengenharia, né, o responsável, ele me falou o seguinte, que um exemplo para vocês, bem próximo à nossa situação, igual o mamógrafo. O mamógrafo foi estudado para fazer mamografia, foi construído, para fazer mamografia em mulheres teoricamente americanas, europeias. E no Brasil, né, claro, são todos mais ou menos parecidos, mas a estrutura física é diferente, a mama é diferente. Então, ele falou que a bioengenharia seria esse estudo também, né? Explicando rapidamente. Fazer um estudo da ergometria dos equipamentos, né? Adaptar o equipamento às necessidades da população local. E você tem conhecimento de alguma coisa assim nessa área que foi desenvolvido para a população brasileira ou são apenas pequenas adaptações? Que eu saiba, pequenas adaptações. Não tem assim, uma grande descoberta ainda nessa área aqui no Brasil? Não. Então essa é um caminho tão grande para a evolução. Com certeza. O grande problema que eu vejo é assim, as grandes indústrias, né, o ramo de equipamentos médicos hospitalares, ele está cada vez mais na mão de grandes grupos globais. Né? Então, empresas que atuam no mundo todo. Existem pouquíssimas empresas hoje nacionais desenvolvendo e comercializando equipamentos. A maioria delas ou fecharam ou foram adquiridas, foram compradas por grandes grupos. E a parte de desenvolvimento desses equipamentos, ela é feita lá fora. Isso é ruim para a nossa engenharia, é ruim para o desenvolvimento da área. Tá? Então vem tudo pronto, você tem muito pouco o que fazer. Então esse é um empecilho grande. Então vamos voltar lá um pouquinho. Então você estava em Ribeirão, já começando a vislumbrar esse departamento de trabalhar, né, nesse departamento de manutenção de engenharia clínica, calibrando e fazendo tudo isso nos aparelhos, mas a partir daí, o que aconteceu? Qual foi o seu caminho aí? Uma engenharia mecatrônica que tinha um outro nome? Aí nessa época, na Faculdade de Engenharia de São Carlos, houve a oferta de um curso de especialização chamado de Mecânica Fina, que hoje, nos anos 90, passou a se chamar de mecatrônica. Uma especialização de 1 ano, tá? Onde você aplica as técnicas de engenharia elétrica junto com a mecânica para fazer o controle de alguns equipamentos ou o controle de máquinas. Que seria como se fosse uma quase robótica. Ou a robótica. A robótica. O robô é um aparato que faz parte da mecânica fina ou faz parte da mecatrônica. Que na verdade é elétrica misturada com mecânica para funcionar. Para funcionar o robô, funcionar qualquer outro dispositivo nesse sentido. Tá? E depois, 2 anos depois, eu fui convidado a dar aula aqui em Barretos. E ainda o hospital nem fazia parte da sua vida até então? Não, nem fazia parte da minha vida até então. Eu vim para dar aula aqui em 88 e continuo professor até hoje, né, no período noturno. E em 92 eu me mudei para Barretos, definitivamente. Eu morava em São Carlos e viajava. Em 92 eu mudei para Barretos e aí eu procurei o hospital pela primeira vez, lá na 20, para oferecer serviços. E já vi um engenheiro trabalhando no hospital e fiz algumas poucas manutenções e depois não houve mais oferta de trabalho, enfim. Parou a conversa em 92. Em 92. Aí isso e reassumiu esse... Então, o namoro começou em 92 e depois parou. Parou. Vocês reataram quando? Em 2006. 2006, assim, aí você veio no novo hospital, mandou o currículo, o hospital viu a necessidade? O hospital entrou em contato com a faculdade pedindo uma indicação tá, de algum engenheiro para trabalhar nessa área. E aí eu vim para cá, trouxe currículo, participei do processo seletivo. E aí foi criado o Departamento de Engenharia Clínica. E aí foi, de fato, né, vamos chamar assim, criado o Departamento de Engenharia Clínica. Bom, mas esse departamento você vai explicar para a gente já no nosso próximo bloco. Bom, acompanha a gente todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, com reprise aos domingos, à 1h da tarde.
Se você quiser ver um pedacinho ou assistir o programa todo, também estamos no YouTube e, claro, em todas as outras redes sociais. Agora você vai ficar com o quadro Aconteceu e voltamos já. Recentemente lançado, o CD Direito de Viver, volume 13, conta com os mais recentes sucessos de grandes artistas do cenário musical brasileiro. O gerente de captação de recursos, Luiz Antônio Zardini, fala um pouco mais sobre este projeto. Com uma doação de R$16, você leva o 13º CD Direito de Viver. É uma maneira que nós encontramos de ajudar a salvar vidas, é uma maneira que nós encontramos para que você também participe de nossa luta do dia a dia, em buscar os recursos necessários para que alguém tenha o direito de viver. O Direito de Viver é uma coleção de CDs gravado pelos maiores artistas do nosso país. E você, adquirindo um, tem essa possibilidade, não só de ouvir uma boa música, mas também de ajudar o hospital a devolver esperança de vida a muitas pessoas. Participe, venha até aqui, vá até a agência do Correio e você vai encontrar o nosso CD. Os Correios do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais já estão com o CD para que você possa nos ajudar nesta luta de todos os dias. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado, o engenheiro Jades, ele está contando um pouquinho para a gente a respeito da sua formação de engenharia, bioengenharia, e ele acabou de chegar aqui no hospital. Claro que nós estamos em 2006. Ele vai contar para a gente como foi formado o departamento de engenharia clínica e, claro, o que esse departamento faz. Vocês vão conhecer isso a partir de agora. Jades, quando você chegou lá em 2006, tinha um departamento, tinha um pedacinho, uma sala lá esquecida, porque imaginar dentro de um hospital, né, um departamento de engenharia é uma coisa um pouco distante, né? Vamos chamar assim, né? Eu tenho vários colegas que atuam na área de engenharia clínica e eles costumam dizer o seguinte: o hospital é casa de médico, não é casa de engenheiro. Então a gente tem que conquistar o nosso espaço, e é bem isso mesmo. A engenharia clínica, a rigor, né, ela surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos porque o americano é muito preocupado com questão de segurança, né? E isso é óbvio e natural, mas eles são realmente bastante preocupados. Houve uma publicação de um professor de Harvard, onde ele colocava no artigo dele que a cada dia morriam 3 pessoas devido a falhas em equipamentos médicos no país. Isso criou um alarde. Isso nos Estados Unidos, vamos imaginar isso no Brasil, a coisa seria um pouco mais complicada. Nos Estados Unidos. Isso criou um alarde e o governo americano começou a criar normas e leis, né? E então se estabeleceu uma série de requisitos para que os hospitais se enquadrassem a partir daí, e daí a necessidade de ter pelo menos um engenheiro em cada hospital para cuidar, a princípio, da segurança dos equipamentos. Aqui no Brasil a coisa começou um pouquinho depois, né? E com outro foco. Por quê? Nos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, nós tínhamos, principalmente na rede pública de saúde, um parque enorme de equipamentos sucateados ou equipamentos relativamente novos, mas parados por total falta de manutenção. Aí o governo acordou para esse grande problema e começou a capacitar engenheiros para atuar nessas áreas. Então, aqui no Brasil, a engenharia clínica começou, vamos chamar assim, né, de uma forma mais... Para salvar os equipamentos parados. Para salvar os equipamentos parados. Só que, na realidade, o engenheiro clínico hoje, né, ele é um gestor de tecnologia. Então, a gente acompanha o equipamento desde a sua aquisição, ou seja,
especificação técnica, onde ele vai ficar, tem que preparar o local para receber esse equipamento, como que esse equipamento vai entrar dentro da unidade hospitalar. Projetos que têm que ser escritos. Tem que ser escritos, tem que ser seguidos. Tem todo, dependendo do equipamento, tem toda uma infraestrutura que eu tenho que estar pronta para receber esse equipamento, por exemplo, no caso de uma ressonância magnética. Então, tudo isso, o engenheiro clínico ele tem que acompanhar, ele tem que checar. E depois que o equipamento está instalado, acompanhar treinamento de usuário desse equipamento, acompanhar e também escrever, né, um programa de manutenções preventivas para esse equipamento. Que isso faz parte até dos requisitos da vigilância sanitária. Pois é. Como o Estado, né, ele atuou na engenharia clínica com foco na manutenção, hoje a vigilância sanitária não permite que uma nova unidade de saúde seja aberta se ela não tem um plano de manutenção preventiva já pré-estabelecido para os equipamentos que vão ser instalados lá. Né? Então isso é função da engenharia clínica, planejar essas manutenções preventivas, ou seja, quantas manutenções preventivas eu vou realizar no ano. E o que é uma manutenção preventiva? É importante colocar isso. Né? É uma manutenção que a gente faz preventivamente no equipamento, ou seja, eu não espero o equipamento quebrar antes de estragar. Eu não espero o equipamento quebrar para arrumar. Ou seja, eu programo, olha, departamento, esse mamógrafo não vai poder ser usado nos dias 10 e 11, por exemplo, desse mês, porque nós vamos realizar uma manutenção preventiva nele. Então o departamento sabe que naqueles dias ele tem que bloquear a agenda, não atender pacientes, porque o equipamento vai passar por uma manutenção preventiva. Então é feito todo um checklist no equipamento, tá? De modo que, se nós encontrarmos algo que esteja fora dos padrões, ele já é consertado, a peça já é trocada, para evitar exatamente que o mamógrafo pare de modo inesperado. E isso causa um problema sério para a instituição e que vai refletir diretamente no paciente. E isso também vai de encontro à qualidade, né? Porque você está colocando qualidade nesse equipamento, com certeza, né? E evitando, claro, essas quebras. Seria mais ou menos como o nosso carro, que você leva na concessionária nas datas que a concessionária fala, antes de estragar. Exatamente. Então é mais ou menos esse paralelo. Esse paralelo. Então, os equipamentos são divididos pela engenharia clínica em famílias, né? E são definidos criticidades. Então, por exemplo, equipamentos de suporte à vida, ventiladores pulmonares na UTI, carrinhos de anestesia no centro cirúrgico, desfibriladores, eles têm uma periodicidade de manutenções preventivas menor. Porque então, imagina a situação, o paciente na UTI com aquele respirador lá mecânico, né, que ele faz a pessoa respirar, porque queimou um fusível antes da hora porque não teve manutenção. Isso é quase um crime. Né? Você pode matar uma pessoa pode ir a óbito por conta de uma negligência. Que uma falta de uma manutenção que a princípio parece, não, isso é bobeira, mas não é uma coisa muito importante. É importante, porque imagina, você tem um hospital que você tem um número exato de ventiladores, né, que preconiza a legislação. E você acaba tendo 2, 3 ventiladores quebrados aí por falta de uma manutenção preventiva, enfim. Como é que você vai atender os pacientes? Se a gente pode extrapolar um pouquinho mais, é o seguinte, isso daí também, além da qualidade, né, também é humanização. Porque imagina, se você tem um leito que você pode atender aquele paciente e você não atende por qualquer item eletromecânico, qualquer coisa que seja, que não esteja funcionando, então isso é quase complicado. Né? Muito. É o que acontece e acontecia com mais frequência, infelizmente, né, nos hospitais públicos, antes desse incentivo, né, do Estado, do Ministério da Saúde, em formar engenheiros clínicos nos anos 90. E além dessa linha de raciocínio, também tem a linha de economia para o hospital. Claro, né? claro. Porque acho que é uma linha importante, porque assim, sobrou dinheiro aqui, vamos comprar uma outra coisa mais moderna, assim por diante. Importantíssimo, porque quando você faz paradas programadas, né, você realoca a agenda, você não perde, entre aspas, né, aqueles exames ou aqueles procedimentos. Agora, quando você tem uma parada inesperada,
isso com certeza vai acabar trazendo prejuízos financeiros para a instituição. E esse ganho que você tem com o programa de manutenção preventiva, ele pode ser utilizado sim para incrementar e fazer upgrades, né, no seu parque tecnológico. É porque você imagina, o pessoal do JADS fala, não, hoje eu não vou olhar aquele mamógrafo não, e tem uma fila, o mamógrafo quebra, a mulher que aquele dia, por acaso, estava com uma lesãozinha pequenininha, que ia ser diagnosticada e seria um câncer de mama, ela seria curada. Mas não, o mamógrafo quebrou por falta de manutenção, essa mulher não foi diagnosticada e ela fala, não vou voltar mais que eu não sinto nada, porque você já aprendeu aqui no nosso programa que não é assim, mas no nosso exemplo vamos usar dessa forma. Essa mulher não vai até o aparelho porque, não, quebrou hoje, semana que vem eu não vou voltar. E nós perdemos a chance de curar uma pessoa. Sim. Então a engenharia clínica cura a gente também. Ajuda a curar, então, na verdade, é o hospital como um todo trabalhando em prol do paciente. Bom, batendo um papo, meu amigo Jades, ele está contando para você como é essa interação entre engenharia e o hospital, e aqui o nosso Hospital de Câncer de Barretos. Mas no próximo bloco ele vai contar um pouquinho mais para vocês. Não deixe de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br. Todas as redes sociais, YouTube, onde você procurar a gente na internet, você vai nos encontrar, claro, com respostas às suas perguntas, novidades e um pouquinho também da história do nosso hospital. Nós voltamos já, fique agora com o quadro Conhecendo. O nosso setor de audiometria é um setor que pertence ao setor de fonoaudiologia. Esse setor é um setor novo que foi montado o ano passado. É um projeto da nossa fono Juliana Levi, que sempre quis esse projeto dentro do hospital. Em janeiro de 2013 foi comprado todos os equipamentos que necessitam para serem realizados a avaliação audiológica nos nossos pacientes. Foi feita toda uma montagem do setor, com a parte de instalação, a parte de aferição de cabine, montagem de equipamento, calibração de equipamento. O setor começou mesmo a funcionar a partir de abril. Nós estamos iniciando com os pacientes de pediatria. Nosso setor de áudio também está fazendo acompanhamento nos pacientes da neurocirurgia. São os pacientes que têm um tumor, tumor neurinoma do acústico, onde pega o nervo auditivo. Então, o paciente pode vir a ter uma perda grande de audição e necessita fazer a avaliação para quê? Para a gente acompanhar no pós-cirúrgico se esse paciente também necessita de uma prótese auditiva futuramente, ou de um implante coclear, para ele também ter uma qualidade de vida. Muitas vezes ele está curado da doença, ele volta para a sua vida profissional, volta para o seu meio social, seu meio familiar, e ele necessita auditivamente estar reabilitado. Esse setor também está sendo acompanhado, os pacientes nossos, da cabeça e pescoço, são os pacientes que fazem também a radioterapia, os tumores de rinofaringe, nasofaringe, tumores que pegam toda essa região, que depois vão ser, às vezes, irradiado, né, que é o tratamento radioterápico, e o tratamento quimioterápico, que também envolve a cisplatina. Então, a fono também, o setor de audiologia, está fazendo um monitoramento desses pacientes. Esse tipo de serviço de audiologia, esses são os pacientes que vêm encaminhado pelos médicos da pediatria, são pacientes que estão vindo encaminhados pelos médicos da neurocirurgia, são pacientes que estão vindo encaminhados pelos médicos da cabeça e pescoço, e também da parte de terapia, na parte da reabilitação. Muitas vezes o paciente está fazendo o acompanhamento fonoaudiológico na parte da reabilitação. E ele traz a queixa, que já às vezes terminou a rádio já faz um tempo, ou a família fala que ele está mais isolado, não está participativo, porque não está ouvindo. Então, a nossa própria fono aqui do hospital, da parte da reabilitação, está encaminhando
Para quê? Para a gente poder avaliar e ver se aquele paciente ele necessita de um outro tipo de suporte. Por exemplo, o aparelho auditivo, uma orientação para a família sobre a importância da leitura labial, porque o paciente com perda auditiva ele vai ser muito prejudicado socialmente, familiarmente, na convivência dele do dia a dia. Muitos pacientes voltam para a vida profissional, voltam a trabalhar e, assim, no trabalho sentem dificuldade no dia a dia por causa de perdas auditivas. O paciente ele chega no setor após o encaminhamento, nós vamos fazer as avaliações. Então, assim, se for todos os pacientes vão passar por vários exames, né, quando o paciente chega. Então, nós vamos fazer um exame que se chama imitância acústica, que é usado esse equipamento que nós usamos. Nesse equipamento, nós vamos estar verificando o quê? Se esse paciente ele apresenta algum comprometimento de ouvido externo, ouvido médio ou de ouvido interno. Se chama imitância acústica. Se vai estar presente a parte do reflexo acústico, por exemplo, os tumores de neurinoma do acústico, cianoma, geralmente a gente já sabe, os tumores que envolvem tronco encefálico, a gente já sabe que os reflexos podem estar ausentes ou presentes conforme o tamanho e a evolução desse tumor. Depois o paciente ele vai passar por um outro exame que nós chamamos de audiometria tonal, que é a avaliação audiológica, onde vai ser realizado dentro da cabine, onde nós vamos testar a via aérea e a via óssea do paciente, para saber que tipo de perda que esse paciente está apresentando. Se ele apresenta uma perda de ouvido médio, uma perda de ouvido médio e interno, que são as perdas mistas, perdas condutivas e as perdas neurosensoriais. Nesse exame, nós vamos estar sabendo também qual o grau da perda. Se esse paciente está apresentando uma perda leve, uma perda moderada, uma perda profunda, ou uma perda anacusia, que seria uma perda total de audição. Então, nós vamos estar classificando o grau e o tipo de perda que esse paciente apresenta. Porque muitas vezes o paciente ele pode apresentar uma perda leve e ainda não comprometer a área da fala. É onde a gente tem a inteligibilidade da fala, que a gente fala as frequências de 500, 1000 e 2, onde está preservado. Mas, às vezes, aquele paciente começa a sentir uma certa dificuldade, na hora que ele está num ambiente ruidoso, num ambiente onde tem mais pessoas falando, onde tem conversas paralelas, e aí a parte de discriminação dele, de inteligibilidade, vai piorando. Nós vamos também fazer um outro exame, que é o aparelho que a gente vai estar usando. Esse aqui é o nosso equipamento, que se chama audiômetro, onde nós vamos estar usando. Fazendo os testes, né, da via aérea, via óssea, para detectar qual o tipo de perda e qual o grau de perda. Nós vamos estar usando também esse outro equipamento, que é um equipamento que se chama otoemissões, onde a gente não precisa que o paciente responda no exame. É um exame que nós vamos estar também complementando com esse exame. Tá? Nós fazemos também a audiometria tonal de altas frequências, que é um equipamento para a gente tentar detectar precocemente as perdas nas frequências altas. E entrando com orientação para a mãe, orientação para a família, orientação para o próprio paciente. Isso que é importante a gente estar fazendo todo esse acompanhamento com os pacientes, né? Não é só a importância do exame, é a importância da gente dar um suporte, fazer essa monitoração e orientações com a família. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é o Jades, ele é engenheiro do departamento, responsável do departamento de engenharia clínica aqui do hospital e está contando toda essa interação entre engenharia e medicina aqui na nossa instituição. Jades, e quando você chegou, nós falamos um pouquinho de tudo, toda a manutenção, o que é importante no seu departamento, mas quando você chegou lá atrás, você entrou no hospital, 2006, já estávamos nesse prédio aqui, né, no prédio novo, você chegou, olhou tudo aquilo e falou, meu Deus, tem muita coisa. Muito trabalho pela frente. Qual foi aquela que você se deparou e como foi o trabalho a partir daí? Então, é uma questão até poderíamos chamar até de cultural. Né? Isso não é privilégio ou prerrogativa do hospital, mas da maioria deles.
vê a engenharia como algo até dispensável. Que vai atrapalhar meu dia meu dia a dia. É um departamento que eu estou pagando um engenheiro e uma equipe, mas podia não ter. Então, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, eu vim substituindo outro engenheiro, né? E, infelizmente, o hospital não investia o suficiente no departamento. O departamento funcionava dentro de uma sala, junto com outros 3 departamentos. Era uma cadeira, o departamento era uma mesa. Uma mesa e uma cadeira. Uma mesa e uma cadeira e um computador. Tá? E aí, com um desafio grande, que era montar o departamento, na verdade, e deixá-lo apto a ser visto, né, pelo ONA, pela acreditação do ONA. E aí foi um trabalho bastante árduo, vou chamar assim. Primeiro, né, de convencimento da diretoria de que havia necessidade de se contratar técnicos. Porque o departamento era você, a cadeira, o computador e a mesa, mas ninguém. Equipe. De se contratar técnicos. O exército de um homem só. Contratar técnicos para executar de fato o trabalho né, e junto gerenciar e fazer, pôr a mão na massa também, porque não tinha como não fazer. Tá? Qual foi, você acha assim, já do pulo do gato que você conseguiu fazer a diretoria enxergar, né? Como você falou, todos os hospitais tinham esse defeito, né? Também nós também tínhamos, mas mudamos isso, né? E mudamos, acho que até razoavelmente bem nos últimos anos. Mas teve uma situação que você falou, eu tenho isso, o paciente vai ter um melhor atendimento nessa situação, alguma coisa que você fez que você sentiu que a partir daquele momento a coisa mudou. Você tem esse ponto? Você consegue enxergar? O hospital tinha e tem ainda, né, vários contratos de manutenção externos, ou seja, empresas prestam serviço de manutenção em alguns equipamentos que a gente chama de alta complexidade, né, como, por exemplo, os equipamentos de diagnóstico por imagem, ressonância magnética, tomografia, mamografia, enfim, né, os aceleradores lineares da radioterapia. Então, a gente faz a gestão desses contratos, ou seja, acompanha os engenheiros, os técnicos das empresas, né? Negocia valores, enfim. E tudo, ou 99% do que quebrava ou estragava aqui no hospital em termos de equipamento, era mandado fora para fazer a manutenção. Para consertar pequenas coisas? Para consertar pequenas coisas, embalava, mandava, às vezes ficava mais caro o frete de ir de volta do que... E o tempo, pior do que isso, é o tempo que o equipamento fica indisponível para o serviço, né? Aí você tem que ter um equipamento sobressalente, uma reserva, que você tem que comprar outro equipamento, ou muitas vezes você não tem esse recurso e deixa de atender por falta disso. Então a gente começou a fazer manutenções aqui, né? E mostrar isso, olha, esse equipamento antes ficava uma semana em manutenção, voltava, custava tanto. O que foi feito aqui, custo zero. O custo é o salário. Né? E aí foi mostrando que isso era de fato factível. E mais, olha, tem a necessidade da acreditação, para isso a gente precisa de um grupo de pessoas. Começamos com um técnico, depois 2 técnicos, e hoje eu tenho 4 engenheiros na minha equipe, 3 técnicos, um auxiliar administrativo para cuidar, digamos assim, desse complexo. E você acha que esse número é suficiente ou ainda não cabia mais uma coisinha? Cabe mais. Por quê? Porque o hospital ele vem incorporando tecnologias muito rapidamente. E unidades externas também. Né? Então, é um departamento que precisa crescer mais. E como é uma filosofia do hospital, nós já fizemos várias entrevistas assim, onde o funcionário aqui ele consegue crescer dentro do departamento. No seu também não foi diferente, né? Não, eu tenho 3 engenheiros que começaram aqui como técnicos, né? Cursaram engenharia e hoje são engenheiros do departamento.
Isso você acha que Isso o valor disso... É algo que não dá para mensurar. Por quê? Primeiro, vamos pensar do lado do funcionário, né? Do lado do colaborador. Então, ele cresceu profissionalmente, ele adquiriu conhecimento, né, na universidade, e mais, ele adquiriu conhecimento no trabalho. Essa mão de obra de manutenção de equipamento médico, né, você pode fazer um curso específico. Existem, por exemplo, a FATEC em Sorocaba tem um curso, né, de tecnólogo em saúde, né, focado exatamente nisso. Existem alguns cursos que eles chamam de engenharia biomédica em graduação, né, que abre mais o leque, fala um pouco mais, foca um pouco mais na questão da bioengenharia da minha época, né, lá atrás, e um pouco de engenharia clínica, mas o que vai se aprender é no dia a dia, na vivência. Então, esses funcionários, esses colaboradores que eram técnicos, eles tiveram a parte teórica na faculdade e a prática aqui. E a prática aqui. Então, eles têm uma formação muito, muito boa. Tá? E isso é gratificante também para você que faz essa gestão, ver a pessoa crescer ali dentro. De duas formas, né? É gratificante e duplamente gratificante, né? Porque você está aqui e está lá, né? Como gestor do departamento, né? E como professor na faculdade. Então, e na faculdade você puxava um pouquinho mais a orelha deles ou era uma coisa... Não, tem que... Chegava lá e falava, aquilo que você tinha que fazer na segunda-feira de manhã você não fez. Aí chegava segunda-feira à noite na faculdade e tinha um puxão de orelha um pouco maior, na prova, né? Na prova. A escola falava para a sala, a prova de hoje vai ser mais difícil porque o pessoal não fez o que deveria ter feito. Boa ideia. Bom, gente, batendo um papo agradável com o amigo Jades, contando para vocês essa interação engenharia e hospital, como eu já disse, e claro, essa evolução dos funcionários, essa evolução foi de tal forma que no próximo bloco vocês vão ver que além de técnicos, engenheiros formados, eles tiveram também ideias e novos produtos inventados, criados e testados, claro, tudo aqui no nosso hospital, vocês vão conhecer isso no nosso próximo bloco. Agora você vai ficar com uma dose de saúde e voltamos já. O câncer do cólon, ele é o câncer do intestino grosso, também conhecido como câncer coloretal, porque ele pode ocorrer tanto no cólon quanto no reto, que são partes do intestino grosso. Ele pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres e há, inclusive, uma incidência maior nas mulheres. Como qualquer outro tipo de câncer, o câncer coloretal ele ocorre devido a uma alteração no DNA, no núcleo das células, que leva a uma proliferação anormal e, então, a formação de um tumor no cólon. O aumento do número de casos de câncer coloretal esperado em mulheres para 2014, ele está provavelmente relacionado ao aumento do número da população de mulheres. Com isso, teremos mais mulheres sob influência de fatores de risco para desenvolver o câncer coloretal e também ao aumento da expectativa de vida das mulheres, que também, por viverem mais tempo, estarão mais tempo sob a influência dos fatores de risco para o câncer coloretal. Outro fator importante é a mudança do estilo de vida das mulheres, que tem se aproximado mais do estilo de vida dos homens. Elas têm estado mais sob a influência de alguns fatores que antes eram mais exclusivos dos homens e agora também adotados pelas mulheres, como maior exposição ao estresse, o sedentarismo, o tabagismo, a exposição a maior consumo de álcool e também aos maus hábitos alimentares. Os fatores de risco são os fatores que podem levar ao desenvolvimento do câncer coloretal. Os fatores de risco podem ser hereditários ou adquiridos. Os fatores hereditários, eles levam a mutações genéticas hereditárias e são responsáveis por 5 a 8% dos casos de câncer coloretal. Os mais comuns são a polipose adenomatosa familiar e o câncer de cólon não polipose hereditário. Entre os fatores adquiridos, que são responsáveis por 90 a 95% dos casos de câncer, fatores importantes são
hábitos alimentares, né, os maus hábitos alimentares, a falta de exercícios físicos, o tabagismo, o alcoolismo, a idade é um fator importante, né? Sabe-se que a partir dos 50 anos de idade aumenta o risco de câncer coloretal na população. Outro fator é a presença de pólipos no intestino. Os pólipos são lesões pré-neoplásicas que levam ao desenvolvimento de tumor. Também a história pessoal de algum câncer. Se você já teve um câncer de mama, ovário ou endométrio, isso também predispõe ao desenvolvimento de câncer coloretal. Outro fator importante é a história familiar de câncer coloretal. Se você tem algum parente de primeiro grau ou segundo grau com câncer de coloretal, isso pode ser um fator que indique um risco maior para você ter um tumor coloretal. Também as doenças inflamatórias. Algumas pessoas que têm doença de Crohn ou retocolite ulcerativa têm um maior risco de desenvolver câncer coloretal. Os principais sintomas relacionados ao câncer coloretal são a mudança do hábito intestinal, tá? Você tem uma alteração no seu hábito intestinal que é normal e de repente passa a ser muito constipado, você passa a evacuar pouco, ou de repente você passa a ter quadros de diarreia. Se esses sintomas vão e voltam, melhoram e pioram de forma recorrente, pode ser um sintoma de câncer coloretal. O sangramento nas fezes também é um sintoma que tem que ser sempre levado em consideração. A maioria dos sangramentos não são devido ao câncer, mas esse é um sintoma comum dos pacientes que desenvolvem o câncer coloretal. A sensação de evacuação incompleta é outro sintoma que pode ocorrer nos pacientes que têm tumores do reto. Você acaba de evacuar e ainda continua com aquela sensação de desejo de evacuar ainda mais. Outros sintomas são cólica abdominal, algumas dores incaracterísticas que você nunca teve e passa a apresentar, principalmente de forma recorrente, pode ser um sintoma de câncer coloretal. Outros sintomas são a anemia, fraqueza e também o emagrecimento não explicado por uma dieta que você esteja fazendo ou por alguma doença recente que você tenha apresentado. Se esses não são a causa desses sintomas, deve ser procurado um médico, porque alguns casos de tumor câncer coloretal podem cursar com um emagrecimento, uma fraqueza não explicada. Algumas dicas para prevenir o câncer coloretal são a prática de exercícios físicos regulares, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, evitar alimentos enlatados, defumados, alimentos com corantes ou com conservantes, tá? Uma dieta rica em fibras e pobre em gorduras de origem animal são importantes, bem como a ingesta de alimentos que contenham vitamina C e vitamina E, que são antioxidantes. Certo? Outro importante também é a retirada dos pólipos do intestino. Uma vez que se faça a colonoscopia e esses sejam encontrados, os pólipos sendo retirados, isso impede a formação de um tumor no futuro. Olá, voltamos. Luz, Câmara e Ação contra o Câncer. Hoje o nosso entrevistado é o Jades, ele é engenheiro aqui do Departamento de Engenharia Clínica do Hospital de Câncer de Barretos. A pergunta que eu mais gosto, Jades, vamos lá. Algum desafio, alguma curiosidade? O que já aconteceu no seu departamento para você dividir aqui com a gente? Contar para o nosso telespectador, falar, eu já fiz isso, já tive que fazer aquilo, isso nunca foi feito e nós estamos fazendo aqui no hospital. Né? Bom, um grande desafio é quando você vai instalar um equipamento novo. Né? E por quê? Porque é uma tecnologia nova muitas vezes, outras vezes tem a dificuldade de se trazer o equipamento para o hospital. É disso que eu queria falar um pouquinho. Nós instalamos há alguns anos uma ressonância de 3 Teslas, uma ressonância com campo magnético maior, específica para fazer exames de encéfalo, muito boa para isso.
né, além dos outros exames. Diagnostica o câncer de cérebro já pequenininho e tudo mais. E é uma máquina que pesa 6,5 toneladas. Tá? Só o que faz o campo magnético dela, o que a gente chama de magneto. Que é aquilo que você lembra, quem já fez exame de tomografia ou de ressonância, o forninho. Parece que a gente entra num forno lá dentro. Né? Túnelzinho ali. Fica né? lá guardadinho. Fica lá guardadinho. E para entrar com essa máquina, até o departamento de radiologia. E ela não pode ser desmontada e montada igual um armário de cozinha, não tem jeito. Não pode. Tem um outro detalhe, né? Esse magneto ele é resfriado com um líquido, é um gás, na verdade comprimido vira líquido, é hélio líquido. E a gente não pode perder muito tempo, porque se essa máquina esquentar, ela vira um peso de papel de 6 toneladas, ou seja, estraga tudo. Estraga tudo, não serve mais para mais nada. Então a gente tem que também correr contra o tempo. Né? E ela passou, Rafael, a 2 centímetros de cada lado das paredes do corredor. As colunas, né, que na verdade, por sorte, não eram colunas, mas sim os shafts onde descem os canos de água pluvial, onde a gente teve que quebrar e cortar os canos para poder a máquina passar e aí entrar dentro da sala, quebrar a parede da sala para ela poder passar. Então teve quase fazer uma sala nova para poder receber a máquina. Teve que quebrar toda a parede, né, para ela poder entrar, e a dificuldade maior foi passar com ela no corredor, porque realmente o espaço era mínimo. Então, e você não tem equipamento para fazer isso, tem que ir na mão, né? Então não tem nenhuma máquina que puxava, tinha que empurrar. Não, tem que empurrar no braço, não tem como. Então, nessa hora, os seus colaboradores não queriam pedir atestado, todo mundo queria fugir. Todo mundo suando igual tampa de manita, não tem jeito. Então esses são os desafios, né? São desafios. Tem toda a parte de pensar, de fazer pequenos ajustes, mas também tem o braçal. Tem o braçal, tem que botar literalmente a mão na massa. Pegando nessa parte de pensar, vamos voltar lá para os seus colaboradores que fizeram, seus colaboradores alunos. Você me falou anteriormente que eles criaram alguns projetos aqui dentro também. Né? Como foi essa ideia? De onde surgiu? Bem, quando o aluno está no último ano de engenharia, ele tem que apresentar um trabalho de conclusão de curso. Né? E eu propus para um dos meus colaboradores, né, para que ele criasse um equipamento capaz de fazer rapidamente os testes de continuidade num cabo de ECG, né, um cabo de eletrocardiograma. Então ele tem 5, na verdade esse cabo tem 5 vias, são 5 cabos. Então, são 5 fios para ver se não tem nenhum quebrado lá dentro. Para ver se não tem nenhum quebrado ou se não tem nenhum curto-circuito, né? Porque é um fio e uma malha externa, né, que isola o campo magnético. Se essa malha encosta no fio lá dentro, ele está em curto, já também não funciona. E se ele abrir, se ele quebrar, também não funciona. É isso, em caso, para você entender, imagina aquele aparelho de som ser um pouquinho mais antigo, que você tem que amarrar o fio com uma fita crepe lá atrás, para ele ficar na posição certinha para poder tocar a sua música preferida. Imagina o pessoal da enfermagem, o enfermeiro, o médico, fazendo isso em 5 fios de um eletrocardiograma para o paciente que está com suspeita de infarto ou estão apenas fazendo um exame de rotina. Então isso é inviável, né? Não pode ser feito. Então tem que ser um teste e esse teste tem que ser rápido. Tem que ser rápido, porque você pensa no monitor multiparamétrico, em cada leito de UTI a gente tem um monitor desse que monitora o ECG do paciente ali. Tá? Então se some o traçado da tela, você tem que resolver isso na hora, tá? Não dá para esperar. Então ele desenvolveu o que a gente chama de giga, uma giga de teste, um aparelho de teste, que você conecta o cabo ali e ele já te indica, olha, o cabo 1 está em curto, o cabo 2 está rompido. E ele que criou isso, junto com a sua orientação, mas ele criou. Ele criou. E é usado... Ele criou, foi construído aqui e é usado na rotina do departamento. Então isso abreviando também o atendimento a alguma situação. Auxilia bastante, né? Ganha muito tempo. Tá? Na hora de fazer um reparo e com qualidade, porque ele sabe o que foi construído tudo. Com certeza. E além disso, um outro trabalho que foi apresentado inclusive no Congresso Brasileiro de Iniciação Científica ano passado, um equipamento para auxiliar na calibração de gama-câmara. O que é uma gama-câmara? É um equipamento que capta radiação e a partir disso ele monta
via computador, uma imagem do paciente aonde esse material radioativo está acumulado. Então o paciente recebe uma dose de um radiofármaco, que é a nossa cintilografia, para você entender. Então vai uma medicação que tem radioativa, que não faz mal para o paciente, obviamente. E então, para calibrar esse equipamento que faz essa detecção, pega-se uma ampulazinha com esse material radioativo, e se percorre toda a mesa do equipamento, onde o paciente fica deitado, com esse material. Isso tem que ser feito numa velocidade bem constante. Até então, o que se fazia? O físico médico ia lá, pegava uma ampolinha com a mão, né, e andava toda a mesa. Que é feito hoje mundialmente dessa forma. Dessa forma. Poxa, mas o cara está lá exposto a uma radiação, é pequena, mas sem necessidade nenhuma. Sem necessidade nenhuma, ele tem que fazer isso diariamente, enfim. E outra, né, por mais que ele seja um cara que ande, né, que procure andar com um passo sempre do mesmo tamanho e tal, ele nunca vai conseguir exatamente ter uma velocidade constante. Então o que a gente propôs? Olha, vamos criar um dispositivo para fazer isso. Então criamos um trilho com um motor, que a gente chama de motor de passo, que a gente consegue controlar a velocidade dele. E nesse trilho instalamos um carrinho onde é colocada a amostra. E aí, via um softwarezinho, a gente consegue controlar a velocidade desse carrinho e fazer a aquisição e traçar uma curva de calibração. Então nós ganhamos em qualidade e em segurança também. Em segurança também. Isso também está sendo usado no departamento. Já dizia para a gente finalizar, qual é o projeto de 2014, ou então começou algum outro ano, ou que vai um ano para frente, mas assim, 2014 eu vou fazer esse, claro, além de todo o trabalho que temos que realizar, mas esse aqui vai ser o meu objetivo. O que você vislumbra agora para 2014? 2014 é a sala integrada do Hospital Infantil. O que é essa sala integrada, pessoal? Uma das grandes, o Rafael sabe melhor do que eu disso, né, mas uma das grandes ocorrências de câncer infantil juvenil é o câncer no sistema nervoso, né? E para fazer esse diagnóstico, o melhor exame é uma ressonância magnética. Quando o médico vai fazer a cirurgia, chega um momento em que ele, por mais recursos que ele tenha, microscópio, enfim, ele não consegue mais determinar se o tecido que ele está retirando é um tecido tumoral ou é um tecido são. Então, a saída seria o quê? Ele fazer uma tomografia, uma ressonância nesse instante. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma sala cirúrgica integrada à sala da ressonância. Então, isso permite com que o paciente, né, durante a cirurgia, ele seja removido da mesa cirúrgica, levado à ressonância, faça o exame e volta para a mesa cirúrgica. Então, isso, nós temos que integrar, né, todo um aparato de equipamentos. A mesa cirúrgica tem que ser uma mesa especial, específica para isso. Eu tenho que deslocar o tampo da mesa, né, de maneira que eu não mexa com o paciente. Nós temos que lembrar que o paciente está anestesiado, com o campo cirúrgico aberto, no caso a cabeça, lá, o cérebro está aparente, claro, protegido, mas que ele precisa ser dessa forma para poder ser examinado. Exatamente. E eu não posso mudar o paciente de posição. Uma vez que ele está fixado na mesa cirúrgica, eu tenho que manter essa posição. Além disso, a gente vai integrar a ressonância a um outro equipamento chamado neuronavegador, que, em linhas gerais, é um GPS para o neurocirurgião. Um GPS do cérebro. Do cérebro. O que esse equipamento faz? Ele tem duas câmeras de infravermelho, tá, que são fixas no teto da sala, e essas câmeras, elas têm LEDs ao redor, então elas emitem radiação infravermelha, tá, e ficam filmando. No instrumental cirúrgico, a gente coloca umas esferazinhas na ponta do instrumental e outras esferas na face ou no crânio do paciente, dependendo da posição em que ele se encontra na mesa cirúrgica. Então, o que acontece? Essas esferas, quando elas recebem radiação infravermelha, elas brilham e a câmera consegue captar isso e um software calcula a distância que está um instrumental do ponto de referência, né? E aí ele sabe, o software é informado do comprimento do instrumento
ele indica para o médico exatamente onde a ponta do instrumento está no interior do cérebro do paciente. Então o médico sabe exatamente em que ponta ele está tocando ali. E isso vai servir para, na hora de retirar uma lesão, um tumor, tirar o tumor inteiro sem tirar nenhuma parte boa do cérebro. Que isso diminui a sequela, vamos supor, o paciente no pós-operatório ele vai ter assim um déficit menor, um problema na perna por conta de que feriu um nervo no cérebro, não vai acontecer. Por quê? Porque tem esse recurso. Exatamente. Isso permite com que a qualidade de vida do paciente após a retirada do tumor seja muito melhor. E tem uma previsão de início dessa sala? Então, a gente já está em fase, a gente já está na fase de pré-projeto, estamos preparando o site. Tá? Essa sala ela vai ser feita no segundo andar do prédio. É uma máquina, como eu disse, que pesa 6.500 quilos. Para subir vai ser mais complicado dessa vez. Acho que seus meninos vão pedir a conta. Porque 6 toneladas no corredor foi difícil, você imagina no segundo andar. Não, ela vai ter que cuidar. Nós vamos ter que tirar a parte de parede novamente, entrar com um guindaste, posicionar a máquina sobre uma plataforma e aí sim empurrar a máquina para o corredor. Tá? Mas antes disso, né, nós já estamos fazendo toda a adequação da sala. Quer dizer, eu tenho que fazer uma blindagem eletromagnética porque eu não posso causar interferência do campo magnético da ressonância nos outros equipamentos, principalmente dentro da sala cirúrgica. Eu tenho que fazer uma blindagem acústica, por quê? Porque a ressonância, ela vibra muito, né? E isso faz um barulho relativamente alto e essa ressonância ela vai ficar funcionando durante todo o tempo. Então, esse barulho não pode atrapalhar as salas cirúrgicas. Então, estou fazendo um isolamento acústico dessa sala para poder funcionar de forma adequada. Então, isso tudo tem que ser feito antes da chegada da máquina. Né? Além disso, um reforço na laje para suportar os 6.500 quilos, que o pessoal da engenharia civil também já está providenciando. Então, é uma grande mobilização. Claro, tudo isso, apesar de ser a parte de engenharia, em prol do paciente, que o paciente que vai ser beneficiado lá na frente. Com certeza. Sempre a ideia é essa, né? Você trabalhar em benefício do paciente. Bom, Jades, então, queria agradecer. Já fica aqui o convite para quando a sala integrada estiver funcionando, você vai voltar, né? Ou aqui na nossa entrevista, ou em algum dos nossos quadros, para contar como aconteceu essa colocação desse aparelho gigantesco, como ele falou para vocês, dentro da sala, como foi. Então, isso tudo você já está convidado para voltar aqui no nosso programa. Queria agradecer a sua presença, com certeza acho que foi bem engrandecedor para todos os nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite, a oportunidade e estou à disposição. Muito obrigado. Para os próximos. Bom, nós conversamos com o Jades da Engenharia Clínica, contou para vocês tudo o que um engenheiro faz aqui dentro de um hospital. Então, se você vai pretendendo cursar engenharia ou então começou agora nesse início de ano, saiba que o hospital também é um campo de trabalho para você. Não deixe de acessar o nosso site www.hcancerbarretos.com.br. Estamos no YouTube, em todas as redes sociais, Facebook, Twitter. Dê uma passadinha, clique, curta, compartilhe. Estamos em toda a internet. Agora você vai ficar com Trocando Ciência em Miúdos e voltamos em breve. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Nós temos hoje como convidada a Paula Pastrez, ela que está fazendo seu mestrado aqui na Fundação Pio XII, em um assunto bastante interessante que é HPV em câncer de esôfago. Olá, Paula, como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui podendo contar um pouco do meu trabalho para vocês. Paulo, eu sei que você está fazendo um estudo bastante interessante em que você está avaliando a presença do HPV no câncer de esôfago, né? Primeira coisa, o que é HPV, Paula? O HPV ele é um vírus que ele infecta, ele está sendo responsável principalmente por causar câncer em regiões genitais e atualmente também tem muitos estudos mostrando a presença dele em câncer de cabeça e pescoço e nesse nosso estudo a gente está tentando ver a presença dele no esôfago. Quer dizer, esse
esse vírus é capaz de provocar câncer na região genital. Que tipo de câncer, por exemplo? Sim. Por exemplo, câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer anal. Esses tipos de tumores, então, são provocados por esse vírus, é isso? No caso do câncer de colo de útero, cerca de 90%, até mais de 90%, é causado pelo vírus do HPV. E agora, descobriu-se que ele também pode provocar, eu ouvi falar de câncer de cabeça e pescoço, né? E também câncer de esôfago. Conta pra gente um pouquinho essa relação aí do câncer de esôfago com o HPV. Quando é que apareceu? Como é que é essa história? O HPV no esôfago, ele surgiu, a primeira visualização dele no esôfago foi no início dos anos 80 por um pesquisador finlandês, que ele, estudando o esôfago, viu algumas características nessa região que eram semelhantes daquelas encontradas em câncer cervical. A partir de então, veio acontecendo vários estudos em busca de elucidar melhor esse papel do HPV no câncer de esôfago. E acredita-se que essa principal relação dele no esôfago seja causada por hábitos sexuais orais, de relação sexual oral, principalmente. Eu sabia que o câncer de esôfago estava relacionado com o consumo de álcool, né? Mas em relação ao HPV é uma coisa nova. Sim, é uma coisa nova que no Brasil ainda não tem nada muito claro, tem vários estudos, mas ainda é muito controverso esse papel do HPV no esôfago. E como é que é o seu estudo? Conta pra gente um pouquinho. O que você está fazendo, como é que é? Primeiramente, nós coletamos material de endoscopia de pacientes que vêm para o hospital com suspeita de câncer de esôfago. Então, eles vêm para fazer uma endoscopia, coletar biópsia para comprovar esse diagnóstico. Nós convidamos esses pacientes a participar do estudo, explicamos a eles o objetivo desse estudo e, além disso, a gente faz uma entrevista com eles perguntando sobre os principais hábitos de vida, alimentação, hábitos sexuais também. E aí os pacientes que aceitarem participar, eles assinam um termo de consentimento autorizando a gente usar esse material e a gente pega esse material que é coletado na endoscopia e traz para o laboratório para analisar. Você acha que de alguma forma o seu estudo vai contribuir com os pacientes que têm câncer de esôfago? Eu acredito que sim, porque essa etiologia do câncer de esôfago ela é muito variada, muito controversa ainda. Então, encontrando essa relação com o HPV, eu acredito que o tratamento pode ser mais direcionado para o vírus, né, para o HPV, e também pode melhorar na qualidade de vida durante o tratamento desses pacientes. Paula, quando é que você pretende encerrar o seu estudo? O meu estudo eu pretendo ser encerrado no começo até no máximo metade de 2015, que é quando o meu prazo de defesa do mestrado. E a gente vai ter resultados bem interessantes. Esperamos que sim. Ok, Paula, muito obrigado pela sua entrevista. É isso aí, o Hospital de Câncer de Barretos fazendo ciência para beneficiar os seus pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá.